Olá, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Paulo Lourenço e hoje vamos falar sobre movimento uniformemente variado. Num vídeo anterior falámos sobre o movimento retilíneo uniforme, em que vimos que o que consiste o movimento retilíneo uniforme, a sua característica principal é ter velocidade constante. No caso do movimento uniformemente variado, a característica principal é a variação, ou seja, a aceleração. Significa que, ao ser uniformemente variado, tem uma aceleração constante. A aceleração vamos representar por alfa e mede-se em metros por segundo. O que é que significa o movimento ser uniformemente variado? Vamos supor que temos uma aceleração de 10 metros por segundo quadrado. É a unidade da aceleração. E vamos supor que temos um corpo que em t igual a 0 tem uma velocidade de 0 metros por segundo. Se ele se iniciar a mover com esta aceleração, significa que ao fim de 1 segundo a velocidade vai ser igual a 10 metros por segundo. Ao fim de 2 segundos, a velocidade vai ser 20 metros por segundo. Portanto, isto significa ser uniformemente variado. Existe uma constante, que é a aceleração, que está sempre presente e o corpo vai se mover sempre continuamente, movendo cada vez mais rápido. Em termos de fórmulas que gerem este tipo de movimento, temos, por exemplo, o primeiro caso, que é a fórmula da velocidade. A velocidade do corpo será igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. É desta forma, utilizando esta forma, que se obtém este caso aqui. Ou seja, se a velocidade inicial for 0, esta parte não existe, o que é que acontece? À medida que o tempo vai avançando, multiplicado pela aceleração, a velocidade vai continuamente aumentando. Portanto, esta é a primeira fórmula importante do movimento uniformemente variado. Depois, temos a fórmula que rege o espaço percorrido pelo corpo ao longo do tempo. Nesse caso, a fórmula será S, representando S para o espaço percorrido, será igual a S0, a posição inicial, mais a velocidade, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E esta é a segunda fórmula importante para este tipo de movimento. Tendo estas fórmulas, nem sempre nós podemos utilizá-las diretamente, porque precisamos da aceleração. Vamos imaginar, por exemplo, este caso aqui, se nós não soubéssemos o valor da aceleração que está aqui e tivéssemos apenas os valores da velocidade. Ou seja, temos um corpo em movimento e regularmente medimos a sua velocidade em instantes regulares. Podemos determinar a aceleração desta forma. A aceleração será igual à velocidade em 2 tempos diferentes, ou seja, a velocidade num tempo posterior e a velocidade num tempo anterior. A diferença entre as velocidades, o quociente da diferença das velocidades e da diferença dos tempos dá-nos a aceleração. Por exemplo, vamos ver aqui neste caso, se eu usar para V2 o 20
menos a velocidade do instante anterior, 10. O tempo, 2, menos 1. Portanto, a velocidade é este tempo, a velocidade é este tempo, a velocidade é este tempo, a velocidade é este instante. E vamos obter (10 metros por segundo quadrado), que era o valor que tínhamos, supondo que não o sabíamos. Em termos de fórmula, ou seja, como é que esta fórmula e esta se relacionam? Dependendo do nível de escolaridade em que estamos a aprender este tipo de movimentos, nos níveis mais simples, pode simplesmente serem dadas as fórmulas, como estão aqui. Para quem já está num nível mais avançado, esta fórmula é o integral desta, ou esta é a derivada desta fórmula aqui. E é dessa forma que se consegue passar de umas para as outras. Outro assunto que muitas vezes se fala também relativo a este tema é o aspecto dos gráficos da aceleração, da velocidade e do espaço. No caso da aceleração, a aceleração é o que já disse, é o que é constante neste movimento, uniformemente variado, portanto, será uma linha com um valor constante. Aqui temos o tempo. Em termos de velocidade, em metros por segundo, a velocidade tem um aumento constante, uniformemente variado, devido à aceleração constante. Portanto, o gráfico da velocidade é o gráfico representativo desta expressão. Ou seja, temos um valor V0 e depois é uma reta em que a inclinação desta reta é exatamente o valor da aceleração. Ou seja, se nós tivermos aqui um instante 1, um instante 2, um V1 e um V2, ao fazermos esta expressão que é a inclinação desta reta, obtemos a aceleração, que é um valor constante. Em termos de espaço percorrido, temos um S0, portanto a posição inicial, e depois temos uma curva que se desenvolve desta forma, que está relacionada com esta questão do quadrado aqui do tempo, que faz este tipo de curvas. Vou apagar o quadro para fazer mais algumas explicações. Já apaguei o quadro, mantive aqui as fórmulas para termos sempre aqui a jeito, e agora vou falar sobre um detalhe, que é, muitas vezes, no movimento uniformemente variado, divide-se em duas categorias: o movimento uniformemente retardado e o movimento uniformemente acelerado. No entanto, embora se possa fazer essa distinção, o movimento é o mesmo. As expressões são as mesmas. Portanto, o que é que distingue um movimento uniformemente retardado de um movimento uniformemente acelerado? A explicação mais simples é que
No movimento uniformemente retardado, a aceleração é negativa e no movimento uniformemente acelerado, a aceleração é positiva. No entanto, esta é a explicação mais simples, mas é demasiado simples. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se pensarmos e olharmos apenas para o sinal da aceleração, podemos ser levados em erro. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar o seguinte. Se eu tiver aqui um eixo e tenho 0 ali, a questão do ser negativo ou positivo, sendo vetores, a velocidade e a aceleração, é uma questão de sentido. Para que lado é que estão virados? O que é que isso quer dizer? Se eu, por exemplo, tiver aqui um corpo qualquer que está-se a movimentar com uma velocidade nesta direção, ou vai-se começar a movimentar, por exemplo, V0 é este valor aqui, e aqui é a posição 100 metros, não interessa. Se eu tiver este referencial, o referencial é neste sentido, o V0 é igual, vamos supor que é 10 metros por segundo, a menos 10 metros por segundo. Porquê? Porque o sentido da velocidade é contrário ao referencial que eu tenho. E agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a aceleração, o movimento uniformemente variado, a aceleração é neste sentido também e é igual a 5 metros por segundo quadrado. Se a aceleração é naquele sentido, e igual é menos 5 metros por segundo quadrado, porque é no sentido contrário ao referencial. Mas, no entanto, embora a aceleração seja negativa, este é um movimento uniformemente acelerado. Portanto, a explicação simples de dizer que se a aceleração é negativa, o movimento é retardado, não serve porque não explica tudo. Na realidade, o movimento é retardado, uniformemente retardado, quando a aceleração tem um sinal diferente da velocidade. Quando os sinais são iguais, o movimento é uniformemente acelerado. Pode, como neste caso, ser na direção contrária ao referencial que eu tenho. Por exemplo, se eu tiver aqui outro corpo que agora se movimenta nesta direção, com V0 igual a 30 metros por segundo, e com uma aceleração neste sentido de 10 metros por segundo quadrado, este corpo, o corpo A, está a movimentar-se com movimento uniformemente acelerado, e o corpo B, que tem um V0 igual a 30 metros por segundo, porque é positivo porque está na direção do referencial, e uma aceleração, neste caso, de 10 metros por segundo quadrado, porque é contrário ao referencial, o corpo B está-se a movimentar com movimento uniformemente retardado. Ou seja, embora este corpo esteja-se a movimentar contrário ao nosso referencial, está a acelerar continuamente para aquele lado, enquanto que este está a movimentar-se a favor do referencial, mas, no entanto, está cada vez a andar mais devagar, está a travar devido à aceleração. Portanto, o movimento uniformemente retardado e o movimento uniformemente acelerado são exatamente a mesma coisa, simplesmente temos de ter atenção ao sinal da aceleração e ao sinal da velocidade em relação ao nosso referencial.
Um exemplo simples em que podemos ver, por exemplo, os dois movimentos, o retardado e o acelerado, num só, é, por exemplo, quando eu atiro um objeto ao ar. Se eu tiver um objeto qualquer que está a subir, portanto, eu atiro o objeto a partir deste sítio, com uma velocidade inicial, vamos supor, 25 metros por segundo. E aqui é o ponto zero. Portanto, o objeto é atirado ao ar, com uma velocidade de 25 metros por segundo, e ele está sujeito à aceleração da gravidade. Portanto, ele vai subindo, até eventualmente chegar a um ponto onde para. Porque a velocidade vai sendo cada vez menor devido à aceleração na direção contrária, portanto está a movimentar-se um movimento uniformemente retardado e depois começa a descer. E quando vem nesta direção, já tem a aceleração e a velocidade no mesmo sentido. Portanto, ele quando está a cair, já está a fazer um movimento uniformemente acelerado. Portanto, um corpo, quando é atirado ao ar, está a fazer um movimento uniformemente retardado, para, inverte o sentido e passa a estar num movimento uniformemente acelerado. E neste caso, normalmente, o S0 costuma ser zero. Ou seja, nós costumamos contar a altura a partir do chão, ou seja, do ponto zero. Portanto, o corpo vai estar a aumentar na distância, como se fosse aqui no eixo, no referencial. O referencial, neste caso, é neste sentido aqui. Ele vai estar, neste sentido, num movimento retilíneo, num movimento uniformemente retardado, e depois, quando volta no sentido contrário ao referencial, ou seja, com a altura a diminuir, está no sentido, está a fazer um movimento uniformemente acelerado. Portanto, é preciso muita atenção nestes casos, quando estamos a ver se está retardado ou se está acelerado. O que conta é se a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, o mesmo sentido, se os vetores estão a apontar na mesma direção, ou no caso do retardado, se a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos. Agora eu vou apagar o quadro e vou fazer um ou dois exemplos de exercícios típicos para vermos isto com valores numéricos. Já temos aqui um primeiro exercício que diz: uma bola é lançada na vertical para cima com velocidade de 30 metros por segundo. Qual a altura máxima atingida? E temos ali uma nota com o valor da aceleração da gravidade. Portanto, o que é que nós, esquematizando este exercício, temos o chão, uma bola é lançada, está sujeita à aceleração da gravidade, e queremos saber o ponto máximo atingido pela bola. A altura que a bola vai chegar. Temos aqui as duas fórmulas que regem o movimento. Vamos ver que valores é que nós temos. Portanto, nós queremos a altura máxima da bola. Portanto, precisamos de completar esta expressão. O S, neste caso, será a altura. Portanto, nós queremos saber o S. O S0 é o ponto inicial, que neste caso é 0. Portanto, será 0 mais a velocidade inicial, 30 metros por segundo. 30 vezes t. E agora aqui temos de ver a questão do movimento, se é uniformemente acelerado, uniformemente retardado,
por causa do sinal que vamos usar aqui. Portanto, se nós estamos a considerar o ponto 0 aqui e a altura positiva, significa que nós estamos a considerar este sentido como o sentido positivo. Então, a velocidade é positiva, já coloquei aqui, e a aceleração da gravidade é negativa, porque é no sentido contrário à direção que nós consideramos para o referencial como positiva. Portanto, aqui será menos 1 meio 9,8 t ao quadrado. E agora, chegando aqui, temos o S, que é a incógnita do que nós queremos saber, e temos o t, que também é outra incógnita. Como é que vamos determinar o t? Para conseguir resolver, vamos utilizar a outra fórmula. Nesta outra fórmula, o que é que nós temos? O que é que nos diz? Diz que V é igual a V0, que já sabemos que é 30, menos, também já sabemos que a aceleração é negativa, 9,8 t. E aqui neste caso voltamos a ter duas incógnitas, a velocidade e o tempo. No entanto, o que é que nós sabemos sobre a altura máxima? No ponto máximo da altura, quando nós atiramos uma coisa ao ar, o corpo sobe, para e desce. Portanto, o que nós sabemos é que no momento da altura máxima, no ponto máximo, a velocidade é zero, porque o corpo, antes de inverter o sentido, tem de passar por um momento de velocidade zero. Portanto, isto significa que este V é zero. Portanto, 0 igual a 30 menos 9,8 t. E agora sim conseguimos determinar o t. Que fica t igual a 30 sobre 9,8. E aqui obtemos 3,06 segundos. Substituindo agora aqui, temos que S é igual, 0 não conta, 30 vezes 3,06 menos 1 meio 9,8 vezes 3,06 ao quadrado. Isto vamos obter, nesta parte, 91,08 menos 45,88. O que dá para um valor final 45,92 metros. Portanto, o que é que temos aqui? A bola sai do chão a 30 metros por segundo, atinge uma altura de 45 metros e 92, onde para e retoma a direção do chão. Se, por exemplo, houvesse uma pergunta do tipo qual é a velocidade que a bola atinge ao voltar ao chão, espero que seja óbvio, a velocidade quando chega aqui de novo ao chão é exatamente a mesma velocidade com que tinha ido para cima. Portanto, chega aqui em baixo a 30 metros por segundo. Se substituírem aqui pelo dobro do tempo, vão ver que é isso que se obtém. Ou seja, se substituirmos aqui pelo dobro do tempo, vamos obter a velocidade, mas com um valor negativo. Porquê? Porque vai chegar aqui com o mesmo valor em módulo, mas com um sentido inverso. E este primeiro exercício penso que está mais ou menos explicado. Como sempre, se houver alguma dúvida, coloquem nos comentários, mas penso que é isto. Vou fazer um próximo ligeiramente diferente. Já temos aqui outro exercício. Desta vez não tem texto, é apenas um esquema. O que é que temos aqui? Temos que um carro passa no ponto em que começamos a contar o tempo
e a distância, ou seja, no ponto 0 metros e ao instante t igual a 0 segundos, passa neste ponto já com uma velocidade de 2 metros por segundo. E, a partir daí, com uma aceleração constante, chega ao ponto de 100 metros a uma velocidade de 144 km/h. E o que queremos saber é quanto tempo demora a chegar aqui. Posto isto, a primeira coisa que temos de fazer é passar a velocidade de 144 km/h para metros por segundo. Eu vou fazer aqui rapidamente. Existe um vídeo com conversão de unidades de velocidade. Portanto, se quiserem depois tirar alguma dúvida, há um vídeo só sobre isso. Mas fazendo aqui agora rapidamente, temos 144 km/h é igual a quê? A 144 vezes 1000 metros, que é o quilómetro, sobre 1 hora para segundos, são 3600 segundos. E isto vamos obter, fazendo a multiplicação e a divisão, 40 metros por segundo. Portanto, a primeira parte obrigatória que tínhamos de fazer era passar para a mesma velocidade. E em metros por segundo, porque temos a distância em metros, temos o tempo em segundos, tentar tudo em unidades coincidentes. Agora, vamos, por exemplo, pegar nesta aqui. Se pegarmos nesta expressão, o que é que temos? Temos que o V, este V aqui, é o V no fim, portanto é 40 metros por segundo. Temos que 40 é igual à velocidade inicial, 2 metros por segundo, mais a aceleração e o tempo. Chegando a este ponto, percebemos que não temos nem a aceleração, nem o tempo. Vamos simplificar esta expressão e obtemos que a aceleração, seja ela qual for, é igual a quanto? A 38 sobre t. Basicamente é passar o 2 para este lado, subtrair 40 de 2 dá 38 e passar o t para baixo. E obtemos esta expressão aqui para a aceleração. Vamos agora utilizar a expressão do espaço percorrido. S é os 100 metros. Portanto, temos 100 é igual a quanto? A posição inicial, neste caso é 0, mais a velocidade inicial, 2, vezes o tempo, mais 1 meio da aceleração. A aceleração nós não sabemos qual é, mas sabemos, em função do tempo, qual é. Portanto, nós temos aqui um valor que podemos substituir ali para o valor da aceleração. Portanto, colocamos aqui 38 sobre t. E falta-nos aqui o t ao quadrado. E se repararem, agora temos uma equação que tem apenas uma variável, que é o tempo. Se resolvermos em ordem ao tempo, o que é que vamos obter? Temos 100 igual, o 0 desaparece, temos 2t, e aqui o que é que temos? Temos 38 que dividido por 2, portanto temos mais 19, e aqui o t ao quadrado, o quadrado corta com este t, fica apenas um t aqui em cima. O que é que obtemos? Obtemos que 100 é igual 2 mais 19, 21t. De onde se tira que t é igual a 100 sobre 21, que é igual 100 sobre 21, 4,76 segundos.
E como vemos, temos o exercício resolvido. Tivemos de usar as duas fórmulas. Tivemos a particularidade de que não tínhamos duas variáveis. Tanto aqui como aqui não sabíamos nem a aceleração nem o tempo. Mas, a partir desta, conseguimos definir a aceleração em função do tempo, que podemos usar para substituir aqui e desta forma obter uma equação apenas com uma variável que permite facilmente chegar ao valor do tempo em que o carro chega aos 100 metros. Espero que tenha ficado claro. Se houver alguma dúvida, coloquem nos comentários. Este vídeo fica por aqui. Muito obrigado e até à próxima.